Não, infelizmente ainda não dá não, Gabriel. Até o ministro José Múcio tem utilizado muito essa expressão, né, página virada. Utilizou na sexta-feira da semana passada, quando o Lula fez uma reunião com os comandantes militares e não se discutiu a crise de 8 de janeiro. Falou-se ali de investimentos e depois dessa reunião o, o, o ministro José Múcio disse página virada, falou em pacificação, disse que era hora de olhar para frente. 24 horas depois, o ministro mesmo, Zé Múcio, estava falando em fratura, uma fratura no relacionamento do presidente com o agora ex-comandante do Exército, que foi demitido, e assumiu o general Tomás Paiva. E esse novíssimo comandante do Exército começou a entregar os escalpos exigidos pelo Lula. Cancelou a indicação desse coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, para o comando de uma unidade de operações especiais do Exército em Goiânia, e apressou a saída do coronel Paulo Fernandes da Hora, do comando do BGP, o Batalhão da Guarda Presidencial. Os deslocamentos desses militares que o Lula considera desqualificados era incontornável, mas a coreografia não qualificou o Exército. O comandante Tomás, o general, o novo comandante do Exército, ele dançou com os seus subordinados uma coreografia da enganação. O Exército vendeu para a plateia a ideia de que o multi-investigado coronel Cid não foi enquadrado. Ele teria se enquadrado por conta própria. Nessa versão, o ex-assessor do Bolsonaro solicitou voluntariamente um adiamento da sua posse no comando do batalhão sediado lá em Goiânia. E se ele se livrar dos inquéritos, ele pode, mais adiante, em tese, reivindicar uma volta a esse mesmo posto, reivindicar que esse mesmo posto lhe seja concedido. Na outra ponta, o coronel da Hora, que é acusado de se omitir na repressão às falanges bolsonaristas que invadiram o Palácio do Planalto, ele não foi formalmente afastado. Na versão oficial, ele antecipou para esta semana uma saída que já estaria prevista. Quando suaviza o tratamento dispensado a militares tóxicos, o Exército acaba se intoxicando. O suicídio, Gabriel, é uma coisa muito íntima. Em tese, não é da conta de ninguém, mas o suicídio do Exército vai se tornando, no Brasil, uma questão de grande pertinência. Rendidas a um processo de autocombustão aprofundado pelo Bolsonaro, as Forças Armadas deram uma aparência suicida à própria democracia brasileira. E os militares continuam exibindo um comportamento de alto risco. Deveriam estar agora se preocupando em isolar o bolsonarismo, em voltar para dentro da Constituição, voltar às suas atribuições constitucionais, mas ficam ali cheio de dedos, tratando militar como se fosse bicho de pelúcia. Mas não convém dizer nada disso em voz alta, viu, Gabriela? Aí mesmo é que as Forças Armadas vão colocar fogo às fardas, né? Então, vamos falar aqui em voz baixa, mas o comportamento do Exército, das Forças Armadas, é meio suicida. Josias, e ontem teve uma reunião, né, a reunião do alto comando, na verdade, do Exército, que aconteceu, e aí o que se diz é que os generais que participaram dessa reunião, eles concordam com essa despolitização nos quartéis. Agora, esse é um movimento que me parece não vai ser tão fácil de acontecer, né, Josias? Porque foram aí anos em que houve até o aparelhamento também, né, dessas forças, como também de outras aí ligadas ao governo federal. Não, não será um movimento simples. O próprio Lula, de passagem lá por Buenos Aires, ele deu lá uma entrevista coletiva e nessa entrevista perguntaram a ele se ele achava que estava resolvido o problema e ele disse que a maioria das Forças Armadas, me impressionou muito que ele tenha utilizado essa expressão, a maioria das Forças Armadas e também das forças policiais no Brasil foram cooptadas pelo Bolsonaro. Então ele tem noção disso.
E a realidade mostra isso. As Forças Armadas se associaram ao Bolsonaro, ou à cúpula das Forças Armadas, num processo que contagia as bases. As Forças Armadas, se associaram a esse projeto golpista do Bolsonaro. E não vai ser simples desbolsonarizar os quartéis. É uma tarefa árdua. E, sendo árdua, era preciso que esse novo comando do Exército, novo comando da Marinha, da Aeronáutica, se dedicassem a essa tarefa com muita energia. Mas há uma confusão, uma mistura dentro das Forças Armadas. Ali, bolsonaristas e legalistas se tratam como camaradas de armas. Então é preciso que, em algum momento, essa camaradagem seja substituída por alguma coisa, alguma noção de profissionalismo, alguma noção de legalismo, sob pena de não fazermos a distinção entre quem participou da irresponsabilidade, quem foi cúmplice da irresponsabilidade golpista do Bolsonaro, e quem manteve essa noção do papel constitucional das Forças Armadas. Ou fazemos essa distinção, e por ora a distinção não foi feita, ou a politização dos quartéis não será interrompida. Esse processo exige energia, e a energia ainda não foi exibida, não, Gabriel.